Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Oportunidades e Desafios, aqui onde a gente fala sobre estratégias e maneiras, habilidades que você usa para avançar na sua carreira, claro, por meio do League of Legends, usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, sou caster de esportes já há mais de 8 anos, estou aqui com a Lívia, que é a psicóloga da GG Educate, e a gente vai falar hoje sobre uma comparação que o pessoal tem pedido bastante. Subir na carreira versus subir na solo kill. Eu subir na carreira versus se tornar um jogador profissional. Como que você compara esses dois? O que tem a ver? O que o League of Legends tem a ver com você avançar na sua carreira, independente de qual ela seja? Basicamente, o que a gente prega aqui, o que a gente fala aqui na GG Educate sempre, que explica bastante, tem vários e vários conteúdos, mas hoje a gente vai abordar diretamente essa comparação entre você subir no League of Legends e subir na sua carreira. E a gente vai falar mais exclusivamente sobre carreiras de CLT, digamos assim, né? Carreiras mais comuns, no sentido de você entrar numa empresa, começar, ter um cargo, depois subir nesse cargo, subir na empresa, ou até mesmo mudar de empresa, mas continuar num cargo parelho e eventualmente chegar num cargo aí de gerência e de tudo mais. Então, Lívia, começando, né? Você sempre fala que é muito importante na época de faculdade, na época de estágio, você ter experiências, você conhecer pessoas, você, enfim, né, situar realmente do que você quer, do que você acha que vai ser essa carreira e tal. Como que você vê, né? Eu, assim, dei uma exemplificada, mas como que é realmente para você essa fase, assim, de faculdade barra estágio, pensando em eventualmente ser efetivado, mas aquela pessoa que ainda não tem um trabalho, assim, o que você acha mais importante fazer nessa época? Tá, vamos lá. Vai depender muito da área, mas de modo geral, qual é o maior desafio da pessoa que acabou de entrar na universidade de conseguir se inserir no mercado de trabalho? É porque, às vezes, eu sei que isso é um pouco injusto, mas é a vida. O mercado de trabalho exige que você tenha alguma experiência. Não porque o mercado é malvado, mas porque, imagine, você vai contratar uma pessoa, aí tem um universitário que não fez nada a graduação toda, só foi para as aulas. E você tem outro que ele participou de vários projetos extracurriculares. Normalmente, os projetos extracurriculares, eles desenvolvem em nós habilidades, né? Uhum. Seja de trabalhar em equipe, seja de cumprir prazo, seja de, sei lá, qualquer tipo de habilidade. Então, quando uma pessoa vai contratar e você vê que uma pessoa teve mais experiências extracurriculares, possivelmente, claro que tem exceções, mas possivelmente essa pessoa vai desempenhar um trabalho melhor que essa outra, entendeu? Sim. Claro, como eu falei, você pode estar pensando em várias exceções, mas a gente vai aqui passar pela regra. Então, o que eu acredito que é importante você fazer na universidade é você tentar adquirir o maior número de atividades extracurriculares que você puder. Seja uma monitoria, seja um grupo de estudo, seja um projeto de extensão, seja uma empresa júnior, seja uma atlética, seja uma liga, seja, enfim, qualquer coisa, eu acho que é melhor Uhum. do que nada, entendeu? Então, você ter essas coisas, eu acho que são importantes antes de você conseguir um estágio. A partir do momento que você consegue estágio, cara, o ideal é que você fique um tempo legal, tipo, sei lá, um ano no estágio, você tem estágios, alguns estágios, porque pela lei do estagiário, você pode ficar 2 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, né? Então, Uhum. possivelmente, você vai ter mais de um estágio durante a faculdade. Então, a ideia é que você procure sempre empresas grandes, né? Empresas bem desenvolvidas para tentar entrar lá, ou até, quem sabe, um trainee, né? Sim, sim. Cara, de novo, fazendo essa comparação direta, você falou de conseguir habilidades extracurriculares, meio que ver um pouco de tudo, né? Ter o máximo possível de experiência. E aí, voltando à comparação. No League of Legends, isso quer dizer, para você que quer ser um pro player, para você que quer subir na solo queue, começar a entender qual é a sua role. O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Pô, vou jogar um pouquinho de Renekton aqui, mas não curti, não é minha vibe. Ah, agora eu vou jogar de suporte. Pô, o suporte pra mim já é mais legal. E a DC, que é o completo oposto, será que funciona legal pra mim ou não funciona? Pô, funciona, então expanda a sua pool, tenha mais experiência com outros campeões, né? Essa parte seria de realmente você conhecer, assistir stream de um, assistir VOD do outro, assistir campeonato pra ver como que o cara joga, ver builds, testar builds. Hoje tem um modo de treinamento no League of Legends, né? Já faz tempo já que tem. Então você pode testar tudo isso, testar combo, testar, né, uma pá de coisa. Ou seja, você vai melhorar habilidades técnicas barra comportamentais sem tanta pressão, conhecendo as rotas que você tá achando legal e aonde você quer jogar como profissional. Né? Essa é a primeira parte, seria essa criação de um alicerce, realmente. Você vai ter essas experiências essenciais, você vai conhecer
né, profissionais da área, muitas vezes aí na faculdade, porque teve algum curso, porque teve alguma palestra de alguém que foi lá ver, e aí no primeiro estágio você vai trocar ideia com pessoas que trabalham na área que você curte. Então essa parte de faculdade barra estágio, ela se compara praticamente direto a você começar a subir na solo queue para se tornar um profissional, né? Você entender o elo que você tá, o que você pode fazer melhor, de novo, aprender com essas pessoas, vendo VOD, vendo stream, vendo alguém, algum amigo seu, amiga sua que já joga há mais tempo, né? E que você vai começar a subir e falar, pô, olha só, eu não sabia o que era manuseio de wave. Agora eu sei o que é controle de wave, então eu vou começar a fazer. E você vai ganhando mais, né? E eventualmente você vai subindo. E lembrando sempre, na faculdade barra estágio que você desenvolve, como a Lívia disse, essas habilidades técnicas, que são as habilidades que você precisa ter para fazer, né, a sua função, a sua profissão dar certo, sua carreira dar certo, e as habilidades comportamentais que complementam essas habilidades técnicas, né, que são habilidades como liderança, trabalho em equipe, comunicação, feedback, tomada de decisão, planejamento e tudo mais, que também, obviamente, são importantíssimas para você avançar na sua carreira e que você treina no League of Legends. A gente sempre fala aqui, né, na GG Educate, tem vários e vários conteúdos falando isso, que você também sempre treina isso aí no League of Legends e é num ambiente seguro, né, num ambiente onde você pode errar. O máximo que você vai perder aí, se você planejou errado, planejou sua build mal, o máximo que você vai perder é um pouco de ponto de liga. Você não vai perder um trabalho, você não vai perder uma promoção, você não vai ser demitido, não vai acontecer nada. Então, realmente é um ambiente seguro aí que você pode, né, treinar tudo isso. E aí, avançando, Lívia, vamos supor que a pessoa conseguiu o primeiro emprego já. Conseguiu lá, tá num cargo iniciante. Como que você vê esse momento, assim, da pessoa que já sabe alguma coisinha, mas às vezes ainda não tem uma noção geral? Como que é estar nesse primeiro emprego, nesses cargos, que não é estágio, mas também não é... Tá ali, tá chegando agora, tá Sim. novo, tá verde ainda. Cara, uma coisa que é muito legal é porque, assim, eu sempre fui muito bem sucedida no meu primeiro estágio, na minha primeira bolsa de pesquisa e tudo. E o que as Uhum, pessoas falavam muito para mim é que isso se dava porque eu era uma pessoa muito aberta, sabe? Assim, eu era uma pessoa muito aberta a aprender, a fazer além do que estava no meu escopo, a fazer, sei lá, tipo assim, às vezes a pessoa me pedia uma coisa técnica que eu não sabia fazer, mas eu não, tipo, paralisava diante disso, ou ficava uhum, preocupada, ou não sei o que eu falava. Tá, eu era sempre bem sincera, tipo, olha, eu não sei fazer isso, mas se você puder me ajudar, se você puder me ensinar, ou então eu aprendo aqui sozinha, eu dou um jeito, eu posso falar com alguém. Especialmente quando você está começando, quando você não é bom tecnicamente, você tem que vencer pelas suas habilidades, entendeu? A gente fica assim, olha, uhum, eu não sei, mas eu sou desenrolado, eu consigo ir atrás, entendeu? Então, acho que nesse período, quando você ainda não é muito bom tecnicamente, aí é que é o momento de você desenvolver cada vez mais, assim, para sempre já desenvolver as habilidades comportamentais, mas nesse momento especificamente é quando você tem que realmente colocá-las para jogo, né? Se dedicar realmente muito a elas para conseguir vencer nisso. É muito comum isso às vezes na empresa. Às vezes tem até uma pessoa que sabe mais tecnicamente que você, mas às vezes você vê que essa outra pessoa ela é mais comprometida, ou ela é mais organizada, ou ela, enfim, tem alguma outra habilidade melhor que essa, a gente acaba uhum, preferindo essa pessoa. Por exemplo, eu vi uma entrevista muito antiga que falava sobre contratar pessoas que iam trabalhar, tipo em construção civil, naqueles prédios bem altos e tal, pendurados. uhum, E uma vez uma pessoa perguntou: Ah, vocês procuram contratar pessoas que não têm medo de altura? E ela falou: Não, a gente contrata pessoas que têm medo de altura. Porque são pessoas que vão ter mais cuidado, vão ser pessoas que vão ter mais cautela na hora de botar todos os equipamentos de proteção individual e tudo. Ou seja, às vezes não basta só saber tecnicamente de que tem que botar o colete assim, botar assim, botar assim. Mas é uhum. aquela habilidade, né? Que nesse caso a pessoa seria a cautela, né? A temperança, assim, realmente o bom senso, né? O discernimento, para que a pessoa consiga desenvolver bem aquele trabalho, entendeu? Sim, sim, totalmente. E de novo, né, voltando à comparação, se você for pensar nesse avanço, nesse caminho, né, em relação ao League of Legends, para mim o primeiro emprego, esses cargos iniciantes, como você falou, né, lugar onde você vai aprender muita coisa, que às vezes você não sabe tecnicamente o que que é um controle de wave, o que que é uma escadinha, o que que é um 3-1, o que que é um 4, o que que é o weak side, são todos conceitos que você aprende jogando os primeiros campeonatos. Então, pra mim, é exatamente isso, assim, é os primeiros campeonatos semiprofissionais. Eu já cheguei a jogar esses campeonatos lá há muito tempo atrás, quando eu não queria ser necessariamente um pro player, mas eu queria saber como é que era, né? E pra você que quer ser pro player, é difícil você chegar numa academy direto.
você vai começar jogando um negocinho ali, um campeonatozinho Tier 3, né? Um campeonato que não tem muita gente jogando, no sentido de altíssimos níveis, mas o nível do pessoal da solo queue já é de diamante, de mestre, de grão-mestre, às vezes um desafiante ou outro. Ali você vai entender o que é estar num time, o que é essa habilidade comportamental de conversar com um time, de treinar com um time. Pô, a gente fez uma screen aqui, mas jogou tudo zoado, jogou trocando na rota aleatoriamente, fazendo gank que não era pra fazer, não respeitou timing de jungle, não fez nada, ou então, pô, a gente nem sabia o que era timing de jungle, e aí um coach chegou lá e falou pra gente, ou eu vi o VOD de um cara falando, né? Então, assim, todo esse momento de você realmente aprender, colocar, entender o porquê das habilidades comportamentais também serem importantes para essa alta performance, né? Porque a gente está falando de jogador profissional, a gente está falando de alta performance, e é o que você disse, a gente vai ter que sempre aprender e melhorar a habilidade comportamental. Por isso que é bom começar desde antes, por isso que é bom treinar no League of Legends, você já treina isso, né? Durante o seu jogo de LoL e tal, quando você joga pensando nisso, porque você está num ambiente seguro e dessa maneira como você vai evoluindo em liderança, em comunicação, em maneira de se planejar, em análise do que está acontecendo e tomada de decisão. O League of Legends é tomada de decisão toda hora. Você vai bater no minion, não vai bater no cara, vai rotacionar, vai pra base, vai usar TP, não vai usar TP, vai fazer tal build. É tudo tomada de decisão. Então, quando você aprende a tomar decisões melhores antes e desenvolve essas outras habilidades comportamentais também, você avança na carreira porque você consegue tomar melhores decisões na sua carreira também. É assim que você usa o League of Legends para avançar na carreira, né? Então, para mim existe essa comparação. Você vai ter a primeira experiência com competição, você vai entender como que é o trabalho real mesmo da sua profissão, porque muitas vezes tem gente, eu mesmo fui na faculdade de ciência da computação achando que ia fazer jogo que era fácil. A hora que eu cheguei lá e vi como é que era, eu já comecei a olhar de um jeito diferente, né? Então, você vai ter essa importância de soft skills aí, hard skills, né, as técnicas e as comportamentais, essas comparações, essas competições saudáveis também, você vai buscar conhecimento, né, você vai ter esse mindset, você vai começar a criar esse mindset de evolução, por mais que mindset seja uma palavra meio cringe, né, mas essa mentalidade de evolução, e não de que você já sabe tudo. Porque eu acho que tem um pouco disso, né, Lívia? Às vezes o pessoal fala, pô, fui bem no estágio, estou formado, agora eu fico milionário. Mas não é exatamente, né? Ainda tem muita É, coisa. exatamente, dependendo da área. Claro que isso varia muito, né, de empresa para empresa, mas de modo geral, como é a cadeia alimentar, né, nas empresas, a gente tem os Uhum. jovens aprendizes, às vezes, né, e aí tem os estagiários. Depois disso, você é efetivado, né? Às vezes você tem, tipo, uma carteira assinada, tipo CLT, ou então você é, sei lá, um PJ. E aí, normalmente, as pessoas, principalmente na CLT, né, elas têm os cargos. Nem toda empresa segue essa ordem, mas normalmente você tem os auxiliares, que tem algumas empresas que chamam de 1, 2 e 3, ou Júnior, Pleno e Sênior. Uhum. Depois você tem os assistentes, também nessa mesma divisão, né? 1, 2, 3, Júnior, Pleno e Sênior. Depois os analistas, mesmo esquema. Aí você chega no topo dos trabalhos especialistas. A partir disso, normalmente você cresce para os trabalhos generalistas, que são os cargos de gestão de equipes. Claro, existem, especialmente fora do Brasil, muitas empresas que trabalham esse plano de carreira do funcionário para que ele continue sendo especialista. Mas na maioria das empresas aqui do Brasil, para você crescer mais, depois desse teto na lista, você tem que obrigatoriamente migrar para uma área de gestão de pessoas. Que aí a gente tem os supervisores, coordenadores, gerentes e diretores. Normalmente Uhum. também essas são as hierarquias. Claro que, especialmente em startups, a galera bota uns nomes diferentes em tudo, né? O nome é tudo em inglês, é tudo CEO, CFO, se não sei o que e tal. Quem vai Uhum. variando, head, não sei o que, head de marketing, head, não sei o que. Mas o padrãozão é esse, entendeu? E a partir Uhum. disso vai ter essas mudanças. Em relação até a você avançar de carreira, isso também vai variar muito de acordo com o mercado que você está inserido. Por exemplo, mercados mais industriais, de fábricas, de grandes construções, normalmente o processo de crescimento da empresa é lento. O que é que eu chamo de lento? Às vezes é, sei lá, 3 anos para ser promovido, 4 anos, 5 anos, tal, vai variando. Em contrapartida, acabam sendo pessoas que ganham bem e que a mudança de salário é bem significativa. Uhum. Do outro lado, a gente tem empresas mais modernas, mais ágeis, que normalmente são essas bem estratificadas, que tem assistente 1, 2 e 3, auxiliar 1, 2 e 3, analista 1, 2 e 3 e tal. Nessas, normalmente, a mudança de carreira é mais rápida,
Normalmente vai ser promovido uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos, se você for bem ruim, entendeu? Uhum. Sendo que essas mudanças, elas às vezes são só de nome. Você era assistente júnior e passou para pleno. Sendo que às vezes nem tem muita mudança de atividade, nem tem muita mudança de salário. A mudança de salário ela é bem pequena, porque é como se na vida real o que você aumentasse em 3 anos em empresas mais ágeis é o que você aumenta de uma pulada de 3 anos em indústrias mais pesadonas, entendeu? Então, Uhum. meio que fica uma coisa pela outra, sabe? É só porque essa, a gente percebe que, especialmente a geração mais nova, tem se dado melhor porque tem esses estímulos mais curtos. Que é mais fácil você permanecer numa empresa que todo ano você é promovido do que numa que você espera 3, 4 anos por reforço vindo só no final, né? Então, quando a gente trabalha na empresa, né, CLT, dependendo dessas realidades, a gente encontra mais ou menos esse processo de crescimento. Aham, sim. Exatamente. É até bom que você falou sobre, né? Porque acho que muita gente não tem a noção exata de como que é. A pessoa fala, eu vou entrar. Porque também acho que tem muito exemplo, às vezes, de pais e mães e como era antes, Uhum. né? Tipo assim, meu pai entrou na empresa office boy e virou gerente em Sim. 10 anos. Mas assim, como? Calma, não é do nada, né? Que 10 anos depois a pessoa virou gerente, né? Porque às vezes existiam outras maneiras e aí era uma outra, era diferente. É o que você falou. Hoje em dia eu às vezes até fico confuso assim, porque você vai lá em LinkedIn, você vai em algum lugar e tem head não sei do que. Aí os Cs eu só sei CEO e COO. O CFO pra Uhum. mim já é UFO. Já lembro de UFO, negócio de É o OVNI, financeiro. né? Eu já Basicamente. fico. Então eu já fico meio pá. Então, assim, é muito legal ver como que mudou e é bom você ter falado também como que tá essa estrutura, porque já passa para a próxima comparação, né, de essa questão de como subir na carreira, avanços na carreira versus avanços de um pro player, como subir para Uhum. eventualmente ser um pro player no League of Legends, que são as primeiras promoções, né, e esses cargos aí iniciais de supervisão, que começam a ser esses cargos de supervisão que Uhum. para mim, considerando o cenário atual, né, são a entrada pro Campeonato Brasileiro de LoL Academy, que Uhum. é basicamente onde você tá já num cenário profissional, não é mais varzeado, não é mais ganhar RP, não é mais jogar de final de semana aleatoriamente. Você tá numa organização, você treina todo dia, você tem screen, você tem uma comissão técnica, você tem um compromisso, você ganha dinheiro para isso, você tá assalariado para isso, né? Você já tá jogando profissional, só que é o profissional série B. Então, Uhum. assim, ainda você não tá lá no máximo do nível da sua performance. Então, você já conhece os alicerces da profissão, você já tem experiência, você já passou perrengues, já jogou os campeonatinhos aí, já passou uma parte de perrengue, evoluiu suas soft skills, as suas hard skills, né? E já se destacou também. Porque é difícil chegar no Academy, não é qualquer um que consegue. Não é porque Academy, o pessoal fala lá, Academy, pensa que é meio que não, um treinozinho ali já para não, você precisa já ser muito bom para estar no Academy. Então, você já tá entre ali os melhores da empresa do jogo, mas ainda não os melhores, 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 melhores. Você tá ali já subindo, começando a gerir equipes, digamos, começando a ter mais responsabilidades. E aí você tem que buscar aprimorar num todo, né? Buscar evoluir alguns ajustes finos, ter uma visão do todo, né? Que é uma coisa importante, saber projeto, saber coordenação e tudo mais. Então é onde você tem esse alicerce e é onde você tem que buscar essa evolução. E é o que você falou, né, Lívia? Não tem muito como você fugir dessa promoção de lidar com as pessoas. E aí, habilidade de liderança, de trabalho em equipe, de tudo mais, acaba sendo cada vez mais importante, porque você tem uma equipe na sua mão, não tem muito para onde correr. É. Não, e assim, sempre, querendo ou não, você vai estar lidando com pessoas. Não importa se você é o cara do back-end, da tecnologia, da TI, lá atrás escondido. Cara, os problemas sempre são as pessoas. Uma vez eu vi. Os problemas e as soluções, né? Uma vez Uhum. eu vi uma pessoa que trabalhava com segurança da informação falando que o maior risco da segurança da informação é a própria pessoa. Porque às vezes tem um sistema de segurança da informação absurdo, aí a pessoa recebe um trote. Tipo assim, depois de todo um sistema e todo um negócio, não sei o que e tal. Então, assim, sempre os problemas e as soluções vão estar nas pessoas. Seja nos clientes, seja as pessoas que trabalham com você, seja, sei lá, ninguém trabalha com máquina, entendeu? Todo mundo trabalha direta ou indiretamente para um outro ser humano. Então, Uhum. por mais que isso para muitas pessoas pode ser uma coisa muito sofrida, eu não vejo muito como correr disso. Então é melhor você desenvolver essa habilidade do que você tentar escapar dela todo momento, porque uma hora ela vai lhe encontrar, entendeu?
Sim, com certeza. E de novo, né? Jogando LoL, claro, você às vezes não vai jogar só duo ou só com um time, às vezes você vai jogar solo kill, você vai jogar muita solo kill, inclusive, se você quiser ser pro player, né? Todo dia. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Mas até na solo kill você consegue, às vezes, desenvolver uma capacidade de entender como que as pessoas recebem você pingar, por exemplo. Essa capacidade não só de você receber, entender o que as pessoas pensam, mas de você conseguir comunicar enquanto faz alguma coisa. Essa é uma das dificuldades que os jogadores mais têm, que o jogador profissional não pode ter. Você tem que executar enquanto fala. E isso é difícil pra caramba de fazer. Imagina você tá numa luta, né? Você tá focadão, nossa, meu combo, agora eu vou ter que fazer isso sem clicar. Você fica focado na mecânica, você fica focado no que você tem que fazer. E ao mesmo tempo você tem que comunicar, o fulano não sei o que, gastou flash, tá sendo não sei o que, olha pra mim, olha pra não sei quem, olha pro cara lá do outro lado lá, porque a gente quer ir nele, presta atenção não sei o que, ó, tô sem flash, joga pra mim, me ajuda. Imagina se o ADC grita, me ajuda e você não sabe onde tá o seu ADC. Ou então você não tem como ajudar. Aí você tá lá jogando, você tem que falar, pô, não consigo. Ou tô indo, ou sei lá. Então você tem que saber se comunicar, às vezes, em lugares, em momentos de tensão, de pressão. Ao mesmo tempo que você tem que saber também trocar uma ideia depois do jogo, né? Pô, aí já, você já tá num ambiente mais de time, né? E mesmo a solo kill também, muitas vezes, você vai trocar ideia no chat. Você tem que saber como trocar essa ideia, você tem que saber como falar de uma maneira que a pessoa entenda, passar um feedback, no caso de um time, uma coisa mais complexa, no caso de um jogo de solo kill, e muitas vezes você tem que saber, e já pensando no cara que já tá pistola, porque parece que todo mundo entra na solo kill já bravo. Então, assim, já tem que saber, ó, preciso de mais ajuda em tal lugar, assim, ou parar de rotacionar um pouco, fica comigo. Como é que você vai falar isso pra pessoa sem parecer que você tá querendo mandar na pessoa e a pessoa vai ficar brava com você e já vai virar um furdunço já, né? Então existe muito esse lance de como você conseguir se comunicar, desenvolver essa comunicação e a partir de você ter essas habilidades mais bem desenvolvidas, você consegue avançar na carreira também, ou facilita na sua jornada de carreira, justamente pelo que a Lívia tá falando. Você vai ter que fazer isso de qualquer maneira. E aí quando você treina todo dia no League of Legends, você já sabe, ou você já melhorou, vai ficar uma coisa mais tranquila para você pegar o jeito. E aí, Lívia, a gente chega no último dos cargos, ou na cabeça aí, na head dos cargos, que são os cargos de gerência, de diretoria, de CEO, do COO e não sei o que lá, né? Dos chief, que são esses Cs e tal, que são as coisas mais importantes e muita gente, eu acho que pensa que essa galera não faz nada, porque só vê essa galera em reunião, né? Essa galera nunca, Sim. parece que nunca trabalha, só fica em reunião, reunião, reunião. Mas como que é? Como que você vê esse tipo de cargo, assim? Realmente não faz nada? É mais fácil? É mais difícil? Tem mais responsabilidade? O que que muda? Olha, o que eu percebo às vezes é que é o que a gente sempre fala aqui, né? Habilidades técnicas são muito mais fáceis de desenvolver do que habilidades comportamentais. Então, Uhum, essas pessoas que chegam lá, elas eram bons técnicos, que por acaso também tinham ótimas habilidades comportamentais. Porque uhum, pensa bem, às vezes a gente olha e fala, ah, meu gerente não faz nada, ele fica só direcionando a gente. E às vezes tem gente que pensa, ah, então eu sei mais que meu chefe, porque eu faço o que ele não faz. Mas na maioria das vezes, claro, tudo tem exceções, mas na maioria das vezes o chefe já sabe fazer o que você faz. Agora, ele é uma pessoa que ele é potencializadora. Ele consegue pegar pessoas diferentes, organizá-las num time e fazê-las rodar bem, entendeu? Então, o desafio daquele chefe é a responsabilidade e o fato dele ser um tomador de riscos. Por exemplo, por que às vezes muita gente reclama, sei lá, que o presidente não faz nada, ou que o presidente não faz aquilo? Vamos supor que isso, 99% das vezes não é verdade, mas vamos supor que, de fato, o presidente trabalha, sei lá, 10 horas semanais enquanto um cara normal trabalha 40. Vamos dizer que isso é verdade, isso realmente acontece. Porque não é só a questão da hora de trabalho, mas é a pressão em cima daquela pessoa. Aquela pessoa ele é um tomador de riscos. E isso, no capitalismo, é o que faz, às vezes, uma pessoa ganhar mais ou menos. Porque, por uhum, exemplo, se você é carteira assinada e a empresa está numa época muito ruim, as leis da CLT lhe protegem de modo que o seu gerente não pode reduzir seu salário. No máximo que ele pode fazer é mandar você embora pagando uma gordíssima rescisão. E se você tiver mais de um ano e meio de carteira, você ainda ganha o seguro-desemprego, entendeu? uhum, O dono da empresa, ele ganha diabo de nada, entendeu? Se a empresa estiver no fumo e ele não tem como pagar, ele toma o risco, entendeu? uhum, Então, o tipo de trabalho dele é um trabalho muito mais intelectual e de desafio da saúde mental do que o trabalho técnico. E a gente, enquanto sociedade capitalista, entende que isso é muito mais complexo do que fazer trabalho técnico. Então a gente entende que essa pessoa deve ser muito melhor remunerada. Até porque se não uhum, fosse por ela, aquelas outras não estariam ali. uhum.
Então, acaba sendo um trabalho de pressão psicológica, de quem aguenta mais. Entendeu? Sim. Porque todos os cargos de gestão, teoricamente, eles são cargos tomadores de risco. E aí, pra mim, nessa analogia, é jogar no CBLOL. Porque no CBLOL, muita gente fala, eu sou mestre, eu jogo melhor do que o cara lá. Ah lá, ó, o que esse cara tá fazendo? Horroroso, ruim, não sabe? Beleza, às vezes o Mono Champion, às vezes ele vai conseguir jogar melhor de Ramos, né? Igual o Lord Semi, ou igual, sei lá, o cara é Mono Ivor. Às vezes ele vai jogar de Ivor melhor do que um jogador de CBLOL, realmente. Mas o cara do CBLOL, ele tá pensando em tantas outras coisas, e executando tantas outras coisas, com tantas outras responsabilidades, que é mais difícil. É o que a gente falou, de você treinar essas habilidades comportamentais já, desde quando, né, jogando League of Legends, você treina desde agora essas habilidades para ser mais fácil quando eventualmente você chegar, né, percorrer a sua jornada de carreira e chegar num cargo assim, caso seja, né, o seu objetivo, mas enfim, independente da carreira, quando você chegar num cargo que tem responsabilidades, que você precise lidar com habilidades comportamentais, porque é muito importante. Então, no CBLOL, você está constantemente sobre grandes pressões. Se você jogar mal, não é que você vai ficar triste porque você perdeu o ponto de liga. Você vai ficar triste porque você pode perder o emprego. Porque você jogou mal 5 vezes em sequência, você vai ser trocado, porque é performance, não tem essa. Não existe só amizadinha, é performance, irmão. Né? Eu vejo até que o CBLOL, ele é implacável no sentido de performance, mas tem outros esportes que são muito mais. Você pega lá uma NFL da vida, um futebol americano, o tanto de gente que tenta, cara. E assim, é um cara, dois caras que vai ser escolhido ali para uma posição mais, né, mais forte. Claro, o draft tem vários e vários jogadores sendo escolhidos, mas se você for ver por posição, são poucos, assim, sei lá, são 15 que são escolhidos de milhares. Então, tem esportes, tem modalidades que são muito mais complicadas se você for ver. Né? Então, no CBLOL é isso, é grandes pressões, tomada de decisão o tempo inteiro, né? Você também, obviamente, vai ter que liderar o seu time em alguns momentos, se for para você fazer isso. Você tem que saber bem como liderar e como ser liderado também. Você não pode ficar de briguinha com alguém porque o cara falou pra você fazer alguma coisa. Tipo, oh, me dá essa wave aí, porque eu sou ADC, eu quero fechar meu terceiro item para chegar no meu pico de poder. Aí você é mid e fala, não vou te dar, e fica brigando por catapulta. Não rola isso no CBLOL, irmão. Se você fizer isso no CBLOL, você já tá fora. Não existe esse tipo de birra, né? Não pode existir. Só que existe uma coisa muito importante também. Quando você tá no CBLOL, você tem um time para te ajudar. Você tem muita gente para te ajudar. Você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista, você tem aquilo, você tem técnico, assistente, auxiliar, blá, blá. Milhares de coisas que vão te auxiliar. Então, você toma muito mais decisões arriscadas e você tem muita mais pressão? Sim. Desenvolver as habilidades comportamentais, que a gente sempre fala aqui na GG Educate, que você desenvolve jogando League of Legends, vai te ajudar nessas horas, nesses momentos? Com certeza vai. Assim como vai ajudar nas suas carreiras padrão, né, digamos assim, comuns, né? E existe isso também, eu acho, né, Lívia? No mercado de trabalho, quando você tem um cargo maior, você também tem uma equipe que vai te Sim, auxiliar a tomar essas decisões, e tem mais pressão, mas também tem muito mais gente envolvida com você. sim, é. Realmente é sempre um faca de dois gumes, né? Porque também se fosse só para tomar riscos e pegar pressão e não ter nenhum benefício, ninguém queria desenvolver esses cargos, né? Mas de fato, especialmente agora fugindo um pouco do assunto, mas especialmente para quem Uhum. empreende, todo mundo fala que o começo é a pior parte, porque normalmente você está sozinho, sem dinheiro, tendo que se virar. Mas com o tempo, apesar de você ter mais desafios, você está mais escaldado, sabe? Assim, você já está mais pronto para aquilo ali. Então, de fato, coisas bem simples. Às vezes, quando o estagiário entra na empresa, normalmente as empresas seletistas, a empresa tem que fornecer todo o material para aquela pessoa para trabalhar. Então, o computador que o estagiário recebe para trabalhar é um computador assim mais peba, entendeu? Agora, É. quando entra um diretor novo, o computador que ele usa para trabalhar é tipo o computador mais top da empresa que tem, para que ele tenha as melhores condições de trabalho, entendeu? Então, as pessoas trabalhando para ele, ou então ele tem mais benefício, ele tem mais flexibilidade de horário, entendeu? Então, assim, de fato, isso também acontece. É sempre um faca de dois gumes, né? Você vai ter mais responsabilidades e vai ter também mais poderes, né? Sim, no CBLOL também. Você jogou no CBLOL, chegou no CBLOL, seu salário vai aumentar, você vai ter mais pessoas te vendo, mais fanbase. Se você quiser fazer uma live, vai ter mais gente te vendo, porque você é jogador de CBLOL. E aí, né, a coisa vai crescendo e vai andando. E você falou sobre empreendedorismo, é o que eu ia falar agora, aliás, nem saiu do assunto. Porque a gente focou mais nessa estrutura padrão, digamos, de CLT,
mas no empreendedorismo, quando você quer ter seu próprio negócio, seu próprio trabalho, né, sua própria empresa, e também no âmbito de concurso, né, que você vai ficar mais estudando para ter um salto gigante depois quando conseguir passar no concurso, também existe esse avanço. Também dá para comparar com um avanço de solo kill e um avanço de pro player, né? No caso do concurso, você pode falar que é uma pessoa ali que está mais focada em solo kill, em pegar o challenger do challenger, 3 contas no challenger e conseguir eventualmente entrar no academy direto, né? No caso do empreendedorismo, você pode falar que é uma pessoa que foi tentar fazer o time dela e subir com esse time e tal. Então existem outros, né, várias maneiras, na verdade. O League of Legends ele sempre consegue ser comparado muito bem com essa coisa do mercado de trabalho oficial, digamos, é o mercado de trabalho que a gente costuma falar sobre, porque, de novo, quando você joga League of Legends, você está treinando habilidades essenciais do mercado de trabalho que você usa em qualquer carreira, em qualquer situação. E é muito importante para você avançar na carreira. Inclusive, é assim que você avança na carreira usando o League of Legends, que é o que a gente fala aqui na GG Educate sempre. Só que a gente escolheu o CLT, primeiro porque foi um pedido aí do pessoal que assiste, inclusive muito obrigado a você que deu esse salve, pediu, né, fez esse comentário pedindo esse conteúdo, e também porque acho que fica mais fácil, né, porque é uma progressão um pouco mais retilínea aí pro pessoal entender. E aí, Lívia, para finalizar, eu queria que você deixasse, então, uma dica aí, enfim, um salve para esse pessoal que está buscando subir na carreira, às vezes está no estágio, conseguiu um emprego agora, né, ou então está na faculdade e tal. A gente dá muitas dicas aqui, basicamente o nosso conteúdo é dicas para isso, mas, enfim, o que você fala para esse pessoal, até, às vezes até para não ficar muito afobado, pensando que daqui a um ano vai ser CEO da empresa. Sim, não, o que é importante é que vocês entendam que a carreira é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, entendeu? É uma coisa a longo prazo. Então, assim, quanto mais a gente se afoba, às vezes, querendo apressar logo as coisas, mais a gente bota os pés entre as mãos, entendeu? E a gente tem mais problemas. Então, é melhor você entender e tentar tirar a melhor experiência possível dentro desses caminhos do que tentar ficar tipo, ai, qual é o próximo hack? O que eu posso fazer para adiantar esse processo e tal. Eu entendo que às vezes tem até uma intenção positiva nisso, mas na maioria das vezes as coisas levam tempo, entendeu? E as coisas tomam tempo. Então, é melhor a gente encarar a realidade, lidar com ela com maturidade, do que ficar nessa de ai, tô frustrado, tá um mês na empresa e não sou promovido. Meu filho, bem-vindo ao mundo real, entendeu? Sim, e também chegando, né, num CBLOL ou num cargo muito alto, existe a manutenção dessa alta performance. Que se você não tiver habilidade comportamental, que a gente está falando aqui, se você não tiver essas habilidades bem desenvolvidas, é muito difícil você se manter na alta performance, como aconteceu com jogadores já. Subiram, foram pro CBLOL, ficaram um ano e nunca mais apareceram. Ninguém nunca mais ouviu falar, porque não conseguiu se manter em alta performance. Enquanto outros estão aí já há muito tempo, porque estão e têm essa habilidade comportamental e estão conseguindo se manter nessa alta performance. Lívia, muito obrigado mais uma vez aí pela troca de ideia, pelo papo. Você de casa que acompanhou, curtiu os conteúdos aqui da GG Educate, saiba que tem vários conteúdos em várias plataformas também. A gente tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, tá em todo lugar. Então você pode acompanhar não só a gente falando sobre essas comparações de League of Legends com o mercado de trabalho, mas também falando sobre como você consegue desenvolver algumas habilidades comportamentais que a gente comentou aqui que são tão importantes, como planejar a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, muitas vezes, né? Tal do planejamento de vida, plano de carreira, várias e várias e várias coisas que você pode fazer na prática realmente para já começar a acelerar esse avanço aí na sua carreira profissional, independente de onde você esteja. Seja num colégio, né, ou então na faculdade, no estágio, no primeiro emprego, empreendendo, independente. Você faz esse avanço usando o League of Legends, com coisas que você pratica já no League of Legends todos os dias e que às vezes você nem tinha condição, ou não, condição tinha, mas não tinha nem conhecimento, melhor dizendo, para que você já fazia e que você já sabia fazer. Beleza? Qualquer coisa também, comenta aqui o que você achou, se você quer um conteúdo específico, se você sentiu falta de alguma coisa, ou então se você tem alguma dúvida, a gente está aqui da GG Educate também para poder te auxiliar nessa caminhada, nessa jornada de carreira, que é uma coisa importantíssima. Então comenta aqui, segue a gente, deixa o like no vídeo que é muito importante. Tamo junto, até a próxima e tchau.